Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! No último programa, eu pedi para vocês lerem Lucas, capítulo 10, 25 a 37. E até vocês mandaram um WhatsApp para cá dizendo que leitura é essa. Essa é uma leitura muito conhecida, muito famosa. É a leitura do Bom Samaritano. E hoje nós vamos fazer uma interpretação dessa leitura para que a gente entenda como é que nós vamos ler o Novo Testamento. Tá? Então, normalmente, nós já escutamos 1000 vezes na missa, em curso, etc., o Bom Samaritano. E é sempre aquela história, a gente tem que ser bonzinho, tem que cuidar um do outro, tem que fazer caridade, etc., etc. Mas eu queria chamar a atenção que essa leitura não é sobre isso. Não é sobre caridade, não é sobre ser bonzinho. Ela é outro assunto. E é por isso que eu gostaria de dedicar o nosso programa de hoje a essa leitura. A leitura começa no versículo 25, embora muitas vezes, quando vai se ler o Bom Samaritano, a gente já quer começar lá pelo 33, que diz... Aliás, não pelo 33, começar lá pelo 29b. Aliás, pelo 30, né? Começar pelo 30, que é o começo da história, que diz lá, um homem descia de Jerusalém para Jericó, tal, tá. Mas a leitura não começa aí. De propósito, eu pedi para começar no 25, porque essa é a chave da leitura. Começa lá. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, é isso mesmo, faz isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, o sabichão, meio assim, sem graça, com saia justa, querendo justificar-se, disse, tá, e quem que é o meu próximo? Aí vem a história. Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, não sei o que, e aí caiu na mão dos assaltantes, e eles arrancaram-lhe tudo, bateu, espancou, foram embora e deixaram ele caído lá quase morto. Passou um sacerdote, viu o homem caído e pensou lá, poxa, tá na hora da minha celebração e tal, foi embora. Passou um doutor da lei, passou lá o Marquinhos, né, tal, eu podia ajudar, mas agora está na hora de gravar meu programa, falando de Bíblia, não sei o que, tal. Larguei o cara lá, fui embora. Até que passou um samaritano. Vamos só entender. Lá no estado judeu, lá, a Judéia era o setor de baixo ali, o Sul Maravilha, vamos dizer aí, se fosse pensar no Brasil, né, seria aí de São Paulo, aí para baixo aqui, ó. Seria a Judéia. As pessoas que se achavam melhor que os outros, etc. Depois, a gente tinha ainda acima ali a Samaria, que a gente poderia comparar, mal comparando aqui no Brasil, mas seria ali mais ou menos a Bahia, etc. E lá em cima, o Nordeste, né? Mais para cima ainda ali. Que aí seria... essa divisão que cada vez a gente ia pôr o povo mais para cima, como sendo gente com menos estudo, menos competência e tal. Tá, pois é. Mas então, passou um samaritano que era uma pessoa desqualificada por eles, uma pessoa que eles entendiam que não era religioso, que não era digno nem de estar ali no meio deles, e foi esse cara que viu o cara caído, pegou, colocou no seu jumento, levou lá no PS, mandou cuidar do cara, e ainda disse, olha, eu estou viajando, comprou os remédios que faltavam e tal, falou, olha, eu estou viajando, mas quando eu voltar, se tiver que comprar alguma outra coisa para ele aí, vocês comprem e eu pago na volta. Tá. Aí Jesus conta essa história toda e pergunta no final da história, qual dos três, lá no versículo 36, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Tá. Só para te entender,
Então, não é uma leitura para discutir sobre ser bonzinho e cuidar dos outros. Não, é uma leitura falando sobre conversão. Veja, a primeira pergunta de Jesus, a primeira pergunta que o doutor da lei faz, quem que é o meu próximo? E Jesus faz a pergunta, quem foi o próximo daquele que está caído lá? Isso é completamente diferente. Enquanto a preocupação do doutor da lei é, quem é o meu próximo? Como é que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para ter a vida eterna? Ele está preocupado com quem? Com ele mesmo. Ao passo que quando Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que está caído lá? A preocupação de Jesus é clara. A preocupação de Jesus é aquele que está caído lá. Então, o que a gente tem que entender é, se a gente quiser seguir a Jesus, o que a gente tem que estar atento e perceber é quem é que está caído lá. Porque é aquele que está caído lá que tem importância e não eu. Então, muitas vezes, a gente foi educado na nossa fé, tentando colocar uma grande importância no seu trabalho, na ciência. Presta atenção, a sua importância está ligada diretamente à sua percepção daquele que está caído lá. Então, quando você tiver a oportunidade de cuidar daquele que está caído lá, aí sim, você vai experimentar a situação do céu, você vai experimentar a proximidade de Deus. Então, cada vez que a gente puder, tiver a oportunidade de ajudar alguém, aí sim, nós é que estamos sendo privilegiados. Muito mais do que aquele que recebe ajuda, nós é que estamos sendo ajudados. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando de Deus. Isso então não é caridade, isso é conversão. O texto fala que nós temos que mudar de vida, nós temos que nos converter. Parar de dar para os outros o que nos sobra, o que não presta, fazer campanha de caridade, dando troço que eu não uso, que não serve, fora de moda, e dividir com os outros que nós temos, aquilo que não é bom para nós. Porque é quando eu faço isso que eu me aproximo de Deus, que eu vivo com Deus, que eu convivo com Deus, é que eu faço a experiência de estar no céu. Boa conversão, baseado aí em Lucas capítulo 10. Pergunta, qual é a chave do texto que nós vimos hoje? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é